A paz do Senhor Jesus aos alunos da Escola Bíblica Dominical, bem como também os professores. Eu sou o pastor Marco e o nosso propósito aqui é apresentar a aula desta semana, a aula esta muito enriquecedora para a nossa vida espiritual. Hoje falaremos aqui da lição de número 5. Vamos falar de Jesus, a verdade que liberta. Amém? Então vamos aí para o nosso estudo. Aqui está. Então, a lição 5, né? Nós estamos aqui com a introdução. E antes de iniciarmos, quero dizer aos irmãos que nós vamos deixar aí para você fazer a leitura bíblica em classe, a verdade prática, o textual, para que a gente possa ganhar tempo aqui, até porque o nosso propósito aqui é fazer um resumo aqui desta aula, tá ok? Bom, vamos lá. Neste estudo, nós iremos explorar a manifestação do Senhor Jesus como verdade em Jerusalém e também a resistência dos escribas e fariseus a essa verdade e, por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Então, essa lição é muito interessante. Compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus está ligado à verdadeira vida de liberdade em Cristo. Amém? Então, como os irmãos já perceberam, vamos falar desse assunto importante. Vamos falar de Jesus como a verdade que liberta. Interessante que lá no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 18, a partir do verso 38, aonde Jesus está sendo interrogado por Pilatos, Jesus está dando um relato de si, dizendo que ele veio para dar testemunho da verdade. E Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade. E essa pergunta, o que é a verdade, tem levado muitas pessoas a, na verdade, trazer algumas referências equivocadas do que é realmente a verdade. Nós temos, por exemplo, o relativismo, que ensina que não existe uma verdade absoluta, que tudo é relativo, que o que pode ser verdade para mim pode não ser verdade para você. Então, o relativismo ensina que não existe uma verdade absoluta. E muitas pessoas acreditam nessa teoria. Mas para nós, os cristãos, nós acreditamos sim que existe uma verdade absoluta e essa verdade absoluta é o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, vamos prosseguindo aí. A verdade em Jerusalém desafiava as interpretações errôneas acerca da lei. Iremos observar o modo como ele confrontou os escribas e fariseus, expondo seus erros religiosos. Amém, irmãos? Então, a verdade de Jesus em Jerusalém nada mais é do que Jesus confrontando com aquele povo as suas interpretações erradas sobre a lei. E pensa você que eles aceitaram os ensinamentos do Senhor de Jesus? Muito pelo contrário, eles tiveram uma grande resistência com isso. Tranquilos? Então nós iremos explorar a verdade, Nós iremos explorar a resistência dos escribas e fariseus a essa verdade e, por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Amém? Então, o que nós aprendemos aqui já de antemão? É que a verdade do Senhor Jesus, ela liberta, A verdade do Senhor Jesus, ela confronta com a nossa vida. Então, quando o Evangelho de Jesus é pregado, esta mensagem, na verdade, confronta com o nosso ego, com o nosso eu. É bem verdade que hoje, em muitos lugares, já não se prega mais o evangelho genuíno,
o verdadeiro evangelho, aquele evangelho que confronta, né, a pessoa. Muitas vezes estamos na igreja e de repente vem aquela mensagem confrontando a nossa maneira de ver, a nossa atitude, enfim, e essa mensagem ela entra dentro de nós, como Hebreus 4:12, na verdade, que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, né? Ela atravessa ossos e medulas, ela atravessa a ponto de dividir a alma e espírito, ela é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Então, esta palavra de Jesus, quando ela entra em nós, ela confronta a nossa vida, amém? E quando nós, então, percebemos que precisamos nos render aos seus pés. Tranquilo, irmãos? Bom, aqui então no primeiro tópico, Jesus, a verdade em Jerusalém. Jesus estava na Galiléia, né, e não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo. Ele passa a maior parte ali nessa região Judéia, da Galiléia, né? E apesar dos conselhos dos seus irmãos para subir a Jerusalém, Jesus tinha plena consciência de que não era sob a influência deles, tá, que iria à Cidade Santa. Então, os irmãos de Jesus, ali no capítulo 7, vai falar o seguinte para Jesus: olha, vai para Jerusalém, manifesta-se o mundo. Né? Ninguém que quer conquistar o mundo fica escondido aqui. Né? Então, na realidade, os irmãos de Jesus estavam dizendo para que ele devia ir para Jerusalém. Né? Então, não é sobre ao conselho dos seus irmãos que ele vai para Jerusalém, porque o texto vai dizer que ainda Jesus vai dizer para os seus irmãos que ainda não era chegada a sua hora, não era chegado o seu tempo. E o que era esse tempo que Jesus sempre falava, né, que não estava próximo ainda? Seria o tempo de ser entregue, né, nas mãos ali dos soldados para ser crucificado. Então observa que em toda a vida de Jesus, em tudo que ele faz, né, tudo que ele planeja, tudo dentro daquilo que era a vontade do Pai, sempre sabendo a hora certa de ir para um determinado lugar, de fazer certo tipo de coisas. Amém, irmãos? Bom, vamos lá então. A verdade, né, na festa dos tabernáculos, né, João 7, do 10 ao 13, Jesus evitou o assédio do povo até que durante a festa subiu ao templo e começou a ensinar. Então, ele não foi quando os seus irmãos falaram, mas ele foi logamente depois, meio que secretamente. Fato é que Jesus foi a Jerusalém, ele foi para a festa do tabernáculo. E ali, dentre a grande multidão, né, as pessoas ficavam perguntando: aonde está Jesus? Né? Quem é ele? Uma classe de pessoas vão dizer assim: não, ele é bom, ele é filho de Deus. Outros vão dizer: não, ele é enganador, ele engana o povo. E outros vão dizer assim: não, ele é só um profeta, ele não é filho de Deus, mas é um profeta. Então, Jesus, de uma certa forma, ele estava sendo assediado ali pelas pessoas, né? E uma classe de pessoas também vai dizer, né, que quando eles veem Jesus, né, no meio da festa, no último dia da festa, o dia mais importante da festa, Jesus se manifesta e começa a ensinar ali a sua doutrina, e as pessoas vão olhar para ele dizendo assim: olha, quem é este, né, com sabedoria, com tanto conhecimento, sem ter aprendido, sem ter estudado, né? Então ele vai dar essa resposta, né, que esta doutrina que ele está pregando, ele não aprendeu em sala de aula. Essa doutrina que ele está pregando, ele não aprendeu de homem algum, mas a doutrina que ele estava pregando era a doutrina, né? Essa doutrina, ela não é minha, né, mas daquele que me enviou. Amém, irmãos? Que nós possamos nos atentar a isso, porque como pregadores da palavra de Deus, como ensinadores da palavra de Deus, nós temos o dever também de pregar, ensinar não a nossa doutrina, mas a doutrina daquele que também nos enviou. Amém? Prosseguindo aí, muitos viam, muitos viam Jesus como um grande profeta, como eu já disse,
mas não como Messias, e Jesus era realmente o Filho de Deus, e seus ensinos continham a única verdade. Amém, irmãos? Então apenas o Filho de Deus poderia declarar: eu sou a verdade. Amém? Até aqui? Vamos lá? Vivendo na verdade. O Senhor Jesus é a verdade. A mesma verdade que se manifestou em Jerusalém na festa dos tabernáculos, né? E que através do Espírito Santo se fez presente entre nós hoje, nos convidando para viver essa verdade. Amém, irmãos? Então, esta manifestação de Jesus ao mundo, dando testemunho da verdade, é para que nós, os cristãos, quando o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, é que também sejamos influenciados por essa verdade, que possamos transmitir essa verdade, que possamos viver dentro dessa verdade. Amém? Vamos lá então. Aqui no tópico primeiro, nós aprendemos que Jesus encontrava-se na Galileia e, sendo a verdade revelada de Deus, dirigiu-se a Jerusalém. Amém? Então, qual era a verdade que Jesus ensinou em Jerusalém? Jesus confrontava, isso aqui é muito importante, irmãos, preste atenção nisso. Jesus confrontava as interpretações erradas que eles tinham sobre a lei. Amém? Prosseguindo aí. Jesus é verdade diante dos escribas e fariseus. Vamos lá. Em João 8, os líderes judeus trouxeram uma mulher apanhada em adultério para ser julgada publicamente. João 8, do 3 ao 5. E de acordo com a lei, a mulher deveria ser apedrejada, certo? Por isso questionaram Jesus sobre o caso, colocando à prova. Olha como eram os fariseus, né? Trouxeram ali uma mulher pegando um ato de adultério, e eles pensaram, bom, ele está dizendo que é filho de Deus, que veio de Deus, e eles então vão dizer para Jesus, como que querendo pegar Jesus desprevenido ou despreparado, e eles perguntam, olha, achamos essa mulher num pleno ato, e essa mulher, ela deve ser apedrejada. E eles esperavam agora uma reação enérgica de Jesus, mandando apedrejar esta mulher, né? Mas a verdade de Jesus que liberta, irmão. Esta verdade de Jesus que conhece todas as coisas. Amém? Jesus, então, o texto diz que ele se abaixa, se agacha ao chão, começa a escrever ali na areia, né? E quando Jesus ele se levanta, né? E na verdade ele fala assim, né? Aquele que não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Amém? Nesta época de Jesus, irmãos, tanto na época do Antigo Testamento, a pessoa que era testemunha, que testemunhava contra alguém, certo? Ela tinha que ser a primeira pessoa a pegar a pedra para atirar. A primeira pedrada contra aquela pessoa que estava sendo acusada era da testemunha que vinha trazer o caso à tona. Então, quando eles trazem para Jesus esta situação, né, os testemunhos ali tinham que ser os primeiros a pegar a pedra e atirar naquela mulher. Mas quando Jesus diz assim para eles, né, aquele que não tem pecado pode atirar a primeira pedra, e ele voltou-se e agachou a escrever no chão, quando ele se levanta, já não tinha mais ninguém ali. Foi deixando um após o outro, foi se retirando dali. Porque todos aqueles que acusavam aquela mulher também eram pecadores. Eles tinham consciência dos seus próprios pecados. Então, Jesus, como a verdade que liberta, diante dessa situação, ele mostra para os fariseus, ele mostra para os escribas e fariseus a sua verdade reveladora do pecado. Amém, irmãos? Que maravilha, né? Então, quando Jesus se levanta e ele
pergunta à mulher o seguinte: olha, mulher, cadê os teus acusadores? Ela falou assim: foram embora. Então Jesus falou assim: olha, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Amém? Então a verdade de Jesus sobre os escribas e fariseus, amém, os refletir sobre as suas próprias vidas envolvidas em pecado. Louvado seja Deus por isso. Então o nosso Senhor, ele respondeu, né? Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Então ninguém teve coragem de alcançar, né, ou lançar uma pedra contra aquela mulher. A verdade de Cristo revela a consciência das nossas falhas. Que maravilha, né, irmãos? Fato é que muito interessante que Jesus, ao fazer o homem, ao criar o ser humano, Jesus colocou dentro de cada ser humano, de cada homem, de cada mulher, a voz da consciência. Amém, irmãos? A voz da consciência é uma voz silenciosa de Deus que fala dentro de nós. Amém? Glória a Deus por isso. Então, todas aquelas pessoas que fazem o que é errado, aquelas pessoas que fazem coisas que não agradam a Deus, a própria voz da consciência, ela nos acusa. Amém? Então, a verdade de Jesus revela a consciência das nossas falhas. Que maravilha, né, irmãos? Maravilha mesmo. Então, o episódio da mulher adúltera ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade de Jesus representada. Amém? Independentemente do grau de resistência, o que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. Essa é a grande realidade. Embora houvesse uma resistência ferrenha dos escribas e fariseus frente à verdade de Jesus, não impedia, não inibia, não obstruía, certo? A verdade de Jesus no coração dos pecadores. Louvado seja Deus por isso. Vamos lá. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja bem que Jesus, ele não só se apresenta como a verdade, mas ele é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia Sagrada, irmãos, quando fala de caminhos, Provérbios vai dizer assim, que há caminhos que ao homem parece reto, direito, mas o final deles são caminhos de morte. Amém? Sobre caminho, a Bíblia vai dizer que existem dois caminhos. Amém? Um caminho onde a porta é larga, o caminho é espaçoso, muitos entrarão por ela. Mas também existe o caminho em que a porta é estreita, poucos entrarão por ela. Então, Jesus é o caminho que leva à vida eterna. Jesus é o caminho que leva à salvação. Quando se fala em salvação, irmãos, não existe outro caminho, não existe atalho. Amém? É sobre isso que nós temos que nos atentar. Existem pensamentos, falsas doutrinas que vão dizer que todos os caminhos levam a Deus. Coisa nenhuma. Amém, irmãos? Isso é uma mentira de Satanás. Não são todos os caminhos que levam a Deus. O único caminho que leva a pessoa na presença de Deus é o Senhor Jesus. É por isso que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho que nos leva ao Pai chama-se o Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus por isso. Muitas pessoas procuram a verdade na filosofia. Eu disse aqui no início, na introdução, que o pensamento filosófico de que não existe uma verdade absoluta, o relativismo, que pode ser verdade para mim,
pode não ser para você, e eles vão atrás da filosofia, então, para buscar, né? Eles vão na lógica, no esoterismo, né? Então, o mundo carece do entendimento da verdade única. Amém, irmãos? Então, nós temos aqui uma lição muito prática para as nossas vidas. Você que está confuso, confusa, sobre qual caminho seguir, às vezes acontece, né? Existem tantas denominações, tantas religiões no mundo, cada um do seu jeito, cada um com suas crenças, não é verdade? E muitas vezes a pessoa pergunta, né? Que caminho eu devo seguir? Que religião eu devo escolher? Qual que é a religião certa, irmão? Nós não estamos aqui falando de religião. Nós estamos apresentando aqui um caminho que leva a Deus, que leva à vida eterna. E esse caminho é Jesus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então, o que nós aprendemos aqui no tópico 2? Tá? Jesus é a verdade que impôs a consciência dos escribas e fariseus e os seus pecados. Tranquilos? Vamos aí então para o último tópico, tópico 3. Jesus, a verdade que liberta o pecador. Amém? Bom, o pecador alcançará o conhecimento da verdade e por meio dela será liberto da servidão do pecado. A conversa com Jesus, com os fariseus e os escribas, era essa. E eles estavam dizendo o seguinte: olha, nós temos aí, né, por pai Abraão, nós nunca fomos servos, escravos de ninguém. Só que a libertação que Jesus estava proporcionando para eles não era física, não era material. A libertação que Jesus estava propondo para eles era a libertação daquela vida pecaminosa. Eles eram escravos do pecado, servos do pecado, escravos de Satanás. E a grande libertação de Jesus, ao se manifestar ao mundo, a morrer na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia, é para que eu e você fôssemos libertos, amém, irmãos? Das algemas de Satanás. Louvado seja Deus por isso. Então Jesus Cristo é aquele que proporciona verdadeira liberdade à vida do pecador. Aproveite agora esta oportunidade, você que me ouve aqui e que de repente está em dúvida, não sabe que caminho seguir, que religião escolher, aproveite hoje, aceite a Cristo como Salvador da sua alma, amém? Aceite Cristo para que Ele possa te direcionar um caminho. Louvado seja Deus por isso. Então a verdade mencionada em João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado. Amém, irmãos? Manifestada e revelada na figura do Senhor Jesus Cristo. Essa verdade proporciona libertação, olha só, restauração e uma nova vida para aqueles que se aproximam dele. Amém? Então, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, as coisas velhas ficam para trás. Não é isso que a Bíblia diz, né? Eis que tudo se fez novo. Nós deixamos as coisas que para trás ficam e avançamos para aquelas que estão diante de nós. Então, a restauração fala de uma nova vida em Cristo, amém? Louvado seja o santo nome do Senhor por isso. As Escrituras Sagradas revelam a verdadeira natureza do ser humano, distante de Deus. Como Romanos capítulo 5, verso 12, né? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Então, qual era a nossa condições? Pecadores. Éramos pecadores, estávamos destituídos da glória de Deus. Mas com a vinda de Cristo, com a sua obra, a sua morte na cruz do Calvário, a sua ressurreição, amém? Então nós deixamos essa vida de pecador para ser uma pessoa livre em Cristo.